Olá, estamos aqui para mais um podcast que vai ser maravilhoso, porque o tema é ansiedade no mundo superior, onde nós vamos estar abordando tanto a questão dos estudantes como a questão dos docentes. Eu estou aqui com essa convidada maravilhosa, psicóloga, atua no mundo universitário, na clínica também, Glaucia Gabriele, que vai falar um pouco sobre como é esse mundo universitário, e eu vou complementar também com base nas minhas experiências no mundo acadêmico. E aí, Glaucia, faça a sua auto-apresentação, por gentileza. Ótimo. Helenise, primeiro é um prazer estar aqui com você, né? A gente já tem uma história, né, já de profissional, já de algum tempo que a gente se conhece. É um prazer ter começado como sua aluna na pós-graduação e se tornado colega na pós-graduação e Colegas. agora aqui, né, com você nesse podcast. Bom, eu sou psicóloga há 30 anos, né, de experiência de clínica. Então, assim, minha jornada enquanto psicóloga clínica começou justamente há 30 anos atrás, começando bem do princípio, né? E começamos muito cedo, né? Por isso que nós estamos conservadas, né? Para que tem 30 anos de profissão, ninguém acredita. Né? E aí, dentro dessa caminhada, né, me formei na UFC e aí fui também para o mestrado e iniciei a docência. Então, como docente do ensino superior, também estou há 25 anos, né? Então, é uma caminhada boa. É uma vida, né, É uma Glaucia? vida. E sempre buscando essa qualificação, né? Apesar da graduação, da formação, do mestrado, sempre buscando outras especializações para poder contemplar as demandas que vão surgindo no consultório, né? Atendo adolescentes, adultos e casais e famílias, né? Acho que o maior desafio é que as pessoas compreendam, né, e busquem a terapia familiar. Eu digo que sempre existe a terapia familiar, porque se o indivíduo vai sozinho para a sua terapia individual, ele leva a família todinha. Leva. Né? Eu digo que o sistema tá junto, não O sistema adianta. está junto, né? Se ele vai para a universidade com os problemas dele, a família também está junto. Também Então, está precisamos conhecer e cuidar dessas famílias. É verdade. Então, para a gente dar início, eu gostaria que você comentasse brevemente, eu vou complementar também, como é que você vê o panorama atual dos universitários e dos docentes, né? Num período já de 5 anos pós-pandemia, né? Como é que você percebe as emoções dessa população nesse mundo universitário, nesse contexto acadêmico, que é um campo, né? Um campo onde tudo acontece dentro daquele tempo que vai ficar, seja 4, 5 ou 6 anos, né? Como outros cursos, como medicina, que precisa de mais tempo. Então, assim, qual o panorama atual, assim, e o que você percebe de problema, né? Do que a gente precisa falar de fato para poder expandir conhecimento e informação para a sociedade. Isso. Vou te dizer que, partindo daquela ideia de que até um sofrimento ele tem uma grande utilidade para a nossa vida, né? Então, com a pandemia foi um período extremamente desorganizador, angustiante para todos, né? Mas, por outro lado, foi a partir desse grande sofrimento que se começou a dar mais importância para a saúde mental. Sim. A perceber que a saúde mental é necessária de ser cuidada e integrada à saúde física. Sim, Né? é verdade. Então, apesar daquele transtorno todo, daquele caos, daquela angústia toda, esse dado mais positivo de que as pessoas começam a aceitar que precisam cuidar da sua saúde E mental. a falar, né? Falar, eu tenho depressão, sim. Eu tenho ansiedade, sim. Eu tenho transtorno de humor, sim. Né? Porque até então era um tabu, né? Ficava lá embaixo do tapete, né? E o que eu percebi é que as pessoas começaram a pedir ajuda e a falar desses sintomas, né? E isso foi uma grande abertura, né? Então, o que é que eu percebo? A ansiedade, o estresse, a depressão, eles são sempre presentes no nosso cotidiano, mas tem níveis que eles são leves e moderados, que são fáceis da gente lidar, né? Então, vai para o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, que a saúde mental é o estado de bem-estar em que você consiga se recuperar de um desgaste físico e emocional ao longo de um período. Então, estresse e ansiedade todos nós temos. O que precisamos estar atento ao nível e à frequência, a intensidade e a constância disso. Quando a gente pensa no ensino superior, né, o que a gente vai fazer? Algumas ideias aqui. Seguindo a progressão de que o aluno sai do ensino médio, que já vem de um estresse de um terceiro ano, muitas vezes muito cobrado por um desempenho, por uma necessidade de uma nota alta para, né, conseguir ter um destaque na sua escolha profissional, na sua escolha do ensino superior.
Aliado a isso, ainda uma imaturidade cognitiva e emocional. Sim. Geralmente são jovens entre Até para 16 e escolher, né, a 17 profissão, anos. né? Exatamente. Aí você diz, mas imaturo, 16, 17 anos, vamos pensar que hoje a nossa longevidade está para 80 anos. Sim. Então, quando a longevidade era 40, 16, 17 anos, estava todo mundo casado, sendo É, pai de família, mãe de família, mas vamos considerar que a contemporaneidade traz processos sociais isso. diferenciados, né? Exatamente. Então, esse jovem tem que escolher a profissão, já veio de um ano extremamente estressante e cobrado por desempenho, uma jornada de estudo bem intensa. Ele chega numa universidade com um esquema de aprendizagem, ensino e aprendizagem totalmente diferente do ensino médio. Com muita autonomia, né? Com E muita saber lidar com essa autonomia, autonomia. liberdade, que muitas vezes ele não teve isso na escola. Isso. Então, já é um processo de estresse natural, É, que gera uma ansiedade diante de um novo. Sem sim. contar que ainda tem a ruptura dos laços de amizade, né? Então, os amigos de colégio geralmente participaram de muitos anos, né? E assim, essa cisão, né? Sair do ensino médio, onde você é amparado pelo professor, pelos pais, pelo diretor e até mesmo pela rede de apoio dos amigos, tem esse quebra. Então aí já Isso. começa um outro nível de estresse. Já existiu estresse, não foi trabalhado. Então passar por essa mudança, que é um totalmente desconhecido, eu estou sozinho. Na maioria, Exatamente. muitas vezes sozinho, raramente você encontra um colega que passou no mesmo curso que você e está na mesma universidade. Então aí vem um estresse pela solidão mesmo, né? Pelo Exatamente. percurso que eu não sei como vai ser. Isso. E aí, vinculando com o período da pandemia, a gente vai dizer que ficou uns 2 a 3 anos com um grande momento difícil, que foi a socialização desses jovens. Sim, Então, pensa no desenvolvimento de um jovem que 2, 3 anos da sua vida, ele ficou muito mais tempo restrito dentro do seu quarto, com a sua câmera ali de computador, de celular, o que for, um processo de socialização via telas, para voltar a um processo de socialização pessoal, né, presencial. e se perceber, né? Porque enquanto ele esteve ausente só na tela, ele não se percebia, ele não se arrumava. Raramente cortava o cabelo. A questão da própria autocuidado com a higiene. Então, tudo Isso. isso é retomar algo que você está no mundo universitário, você é autônomo, não depende mais do pai e da mãe, mas que não sabe mais fazer ou não tem Isso. interesse, né? Então, mais um evento que desperta o quê? Sim. Ansiedade, estranhamento, e isso Sim. vai gerando, né, o estresse. Bom, o que é mais aliado a isso, né? A gente percebe que os jovens no ensino superior, eles estão entre uma cobrança de desempenho e um encontro da sua realização pessoal e profissional. Então, são dois grandes eventos na vida. Um empenho, né, um desempenho dentro das suas tarefas acadêmicas e verdadeiramente se identificar com aquele curso. E aí os cursos, muitas vezes, o estudante ele começa o primeiro semestre com disciplinas muito básicas, muito Sim. generalistas. Então ele vai começar a criar a identidade do curso depois de um ano, mais ou menos. É. Então tem muitos eventos nesse primeiro ano do curso. Sim, né? por isso que é importante essa rede de apoio quando eles ingressam, né? Isso. Porque eles ainda estão muito vulneráveis, muitos ainda não sabem o que querem, estão fazendo, mas ainda não decidiram se realmente querem ficar. E eu percebo que no primeiro período, né, o primeiro ano dos estudantes acadêmicos, eles estão tão vulneráveis a ponto de serem sugestionáveis por outros. Sim. Né? Até mesmo no próprio grupo onde ele está, né? Não necessariamente o grupo de fora, outros que eu estou falando no próprio grupo. Você não tem característica para ser advogado. E eles começam a pensar sobre isso, isso vai potencializando. E aí eu fico pensando, né? O mundo universitário, apesar de ser um mundo para o adulto, né? Nós temos estudantes que entram com 16 anos na universidade. Sim. Né? Então não é maior de idade, ainda continua dependente dos pais, mas lá ele tem que ser independente. Sim. Porque senão ele é rotulado e o bullying existe também dentro da universidade, Sim. né? Sabemos disso. Então tem outros males diferentes daqueles do ensino fundamental e do ensino médio, mas que estão presentes no mundo acadêmico. Estão sim. E aí, o que é que esse jovem tem a se deparar, né? Vou pensar naquele jovem que entra no ensino superior e se depara com todas essas mudanças, nessas nuances que vão exigir dele novas habilidades e competências. Sim. Emocionais, sociais, cognitivas, né? E vamos contar que alguns deles já trazem na sua história de vida situações ansiogênicas e depressivas, né? Sim. Em relação a vínculos familiares, em relação a situações de violência intrafamiliar. Então, às vezes, vai só
complexificando essa realidade de estresse, ansiedade e vai gerando a depressão. E também o que eu percebo muito é a pressão por resultado. Sim. Né? Eu preciso apresentar um excelente resultado. Muitos das instituições, né, privadas, né? O meu pai está investindo, é o dinheiro. E será que quando eu me formar eu vou conseguir, né, repor esse dinheiro para quem, seja para o banco, seja para o meu pai? Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro, né? Isso. Tem essa questão da pressão entre eles, tem a questão da pressão financeira e tem também toda essa questão de você se socializar com um grupo que muitas vezes você não escolheu para ser seu grupo. E há uma diversidade no ensino superior, né? Uma diversidade, assim, extrema, porque é exatamente isso, é um ensino superior que as pessoas chegam de outros estados, Sim. né? Chegam de outras capitais, de outras cidades, chegam de diversos cursos, tem pessoas que lá já estão na sua segunda formação, segunda graduação. Então, eles vão se deparar com pessoas, né? É importante, inúmeras. né, ter esse grupo heterogêneo, mas Sim. muitas vezes as universidades não estão preparadas para Isso. essa realidade, né? Outra questão também que eu percebo, que os jovens, os mais novos, né, porque assim, como você falou, tem pessoas que estão na segunda graduação, é diferente, já tem mais maturidade, é a questão do sono. O quanto que eles, né, fazem maratonas de série, de estudos, de jogos, até mesmo de ficar fazendo trabalho, tá entendendo? Então, assim, o que é importante também a gente falar? Que muitos dos transtornos que poderiam estar ali, quietinho, né, não ter sido potencializado, ele pode sim ser estimulado pela falta de sono, de vitaminas, de proteínas, né, de cuidados com esse corpo, né? Isso é muito comum. A gente tem que levar a sério, né? Uma frasezinha que às vezes estão banalizando. Somos biopsico, sócio espiritual. Temos um corpo biológico, físico, orgânico. Temos a nossa dimensão psicológica com as nossas emoções, as nossas cognições. Temos a nossa cultura, nossa economia, nossa política, que é o nosso meio social. E a espiritualidade, que a gente trabalhou hoje muito com o conceito de resiliência. E a resiliência, ela também se pauta muito nesse sistema de crenças, né? E as crenças também em relação a valores, em relação ao que lhe dá suporte, apoio, ao que lhe conforta, ao que lhe dá segurança. Até sobre quem sou eu, né? Valores de quem sou eu. Isso. O que eu estou representando nesse mundo acadêmico, né? O que eu quero ser. Então, acho que esses questionamentos, eles passam muito pela resiliência também, né? Para você poder chegar a um determinado objetivo, né? E aí me pega muito essa questão dos jovens, né? Eu adoro perguntar para eles, não o porquê, mas para que você está fazendo isso? Eles não entendem o para quê. Não, professora, por quê? Não. Eu perguntei o para quê. Qual é a finalidade disso? Qual é o seu propósito em relação a isso? Isso. Aí, às vezes, a resposta fica, não sei. Ou, todo mundo faz. Né? É bem E isso. quando você não tem o seu para quê, o seu propósito, você não tem resistência para lidar, você não tem segurança para lidar com o que você quer. Então, o nível de adoecimento, ele acaba sendo, é como se fosse uma imunidade baixa, né? Quando você não tem esse propósito, essa firmeza, você se angustia, você se perde. Então, para que você escolheu esse curso? E aí me preocupo que algumas pessoas têm focalizado a escolha da graduação na questão financeira. Escolha esse curso porque ele vai me dar um bom salário. Vamos botar o pé na realidade, a gente precisa de um bom salário. Mas ele não é o início, ele é a consequência da sua escolha profissional. Né? Então, escolher esse curso porque você tem as características, você se identifica com a finalidade desse curso, com o que é essa missão profissional. E eu adoro dizer para os meus alunos também o seguinte, vocês escolheram um curso esperando receber 1000 coisas, né? Ah, eu quero aprender isso, eu quero ser capaz disso, receber. Aí eu pergunto, e o que você está preparado para dar de você nesse curso, nessa profissão? E a realidade, né? Assim, a realidade virtual, que muitas vezes você observa de uma profissão, ou de um Instagram que faz sucesso, de um profissional que está bombando aí na rede social, não é a realidade do hoje, do aqui, do agora. Né? Eu sempre digo, olha, para essa pessoa chegar onde ela chegou, ninguém sabe o caminho que ela percorreu. Então, tudo tem um contexto por trás de uma história, né? E eu digo sempre que a realidade, ela é aquela onde você
para você saber se você está no caminho certo, você precisa medir se você está satisfeito. Né? Você se vê nessa profissão, não importa qual é a profissão. Eu posso ser técnico de enfermagem, eu posso ser cuidador, eu posso ser recepcionista, eu posso ser médico. Você está preparado para essa realidade? Porque você vai atuar nessa realidade, você vai representar essa realidade muitos anos da sua vida até você se aposentar, né? E é a casinha onde a pessoa vai morar. Então, a escolha de uma profissão é algo muito sério. Muito sério, muito difícil, né? Que envolve não só maturidade, mas também conhecimento de uma realidade dessa profissão. Isso. Porque nem todos, pode ser médico, nem todos os médicos vão fazer sucesso. Pode ser advogado, nem todo mundo vai ser juiz ou vai ser um advogado bem-sucedido. Então, assim, independente da profissão, conheça a realidade dessa profissão. Então, olha só, quantas coisas que a gente falou que isso acaba gerando, né, o campo de estresse, de ansiedade, né, e que se a pessoa não souber lidar com isso, vai acabar gerando adoecimento mesmo, né? E aí a gente pode estar na beira de uma depressão, realmente. Exatamente. Né? Então, assim, quando você percebe esses casos no mundo universitário, né? Você atende casos assim, né? No teu consultório, eu também atendo aqui no meu. Pessoas que ainda não passaram no vestibular, que estão 4 anos tentando vestibular e que é uma instituição pública. E também atendo universitários. E também conheço muito, trabalhei por 17 anos no mundo acadêmico universitário aí, cuidando dos alunos e dos professores. Então, o que a gente percebe é que tudo tratado se ameniza. Sim. Algumas questões até a cura, né, desde que haja tratamento. Aí a pergunta é, no teu mundo acadêmico, como é que vocês tratam os alunos, né, que apresentam alguma dificuldade, seja ela cognitiva, emocional, seja ela voltada para algum transtorno mais grave, né, da psiquiatria, a inclusão de fato, né, como é que vocês tratam, o que é que acontece nesse mundo acadêmico? Depois eu vou falar do que eu conheço, tá? Pronto. Olha, eu trabalho numa instituição de ensino superior que eu admiro bastante esse olhar humanizado, tanto aos professores quanto aos alunos, tá? E eles cuidam bastante desse aspecto emocional e relacional. Sim. E além da própria gestão cuidar, parece que é aquela coisa da contaminação boa, né? Então, os próprios alunos, eles conseguem perceber a necessidade de intervenções. Uma coisa que a gente tem na faculdade é a ideia de que os primeiros semestres, né, especialmente o primeiro e segundo semestre, o primeiro ano de chegada na universidade, eles são muito preciosos. Então, a gente já tem um trabalho de integração para esses alunos, então tem toda uma recepção para dar uma apresentação que é esse ensino superior. Então, conhecer o que é realmente ensino superior, não só as disciplinas, né, não só as regras da instituição, mas o que é que ela oferece? Ela oferece cursos de extensão, ela oferece estágios extracurricular, ela oferece apoio psicopedagógico. Tem vários cursos, que esses mini cursos, eles são de ordem, vamos dizer assim, social, psicossocial. Tipo, como lidar com estresse, organização e planejamento da sua agenda de estudo. Sim. Então, tem todo o acompanhamento ao longo do ano inteiro de mini cursos que esse aluno possa ir fazendo, e aí vai naquela ideia da autorregulação. Além disso, a gente tem um setor específico, né, que é o núcleo de apoio psicopedagógico ao aluno e ao docente. Porque o que a gente percebe? Inclusive, eu trabalho há 25 anos como docente, né? E estou há 20 anos, mais ou menos, nessa instituição. Então, eu já fui também coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, em que a gente fazia um trabalho muito bacana de integração desses alunos, de oficinas de redução de ansiedade, de oficinas de apresentação de trabalho em público, porque os alunos têm muita dificuldade disso, aí aciona mais expor, ainda, né? A ansiedade, exatamente. E também de apoio ao docente, porque às vezes o docente é a linha de frente. Em que ele percebe o aluno com alguma dificuldade, ou o aluno vem até ele referindo algumas questões pessoais, familiares, né? E muitas vezes o aluno ele não expressa, né? O professor ele percebe, ele chega no núcleo de apoio, comenta, e aí vamos conversar com a coordenação, com outros professores, para ver até chegar nesse aluno, porque também tem a resistência do aluno, né? De não querer pedir ajuda, isso é muito comum, né?
e ter estratégias para chegar até esse aluno muitas vezes salva a vida, né? Exatamente. Então, algumas oficinas de como você identificar situações que precisam de encaminhamento. Sim. Porque o professor, eu não gosto daquela frase que o pessoal diz assim, não, às vezes eu acabo sendo um pouquinho de psicólogo. Não, por favor, só se você se formou e não seja pouquinho, seja muito. Mas eu não acabo sendo um pouquinho de médica, um pouquinho de enfermeira, um pouquinho de cozinheira, não. Eu sou psicóloga, né? Sim, Então, com certeza. o professor ele não pode ser um pouquinho de psicólogo. Ele tem que ser professor, tem que ser um educador e identificar as demandas dos seus alunos. E aí sim, encaminhar. Encaminhar, com Encaminhar para o certeza. setor de psicopedagogia, que vai poder dar uma atenção. Né? Se é uma questão de aprendizagem, a gente tem uma orientação lá, faz encaminhamentos Até porque existe o também. setor, se não existisse, né, Glaucia? Muitas vezes, eu já passei por isso também, de professores se colocar nesse lugar de psicólogo e chegar para nós no momento que não tem mais jeito, você está entendendo? Que precisa realmente acessar a família, muitas vezes esse paciente, esse estudante se torna um paciente psiquiátrico, está entendendo? Porque já potencializou tanto, né, com uma Isso. escuta que não é a escuta de um profissional da área da saúde mental. Outra questão também é sobre dicas, né? Assim, como é que as práticas, né? Você me falou que existe o setor, existe o serviço, existe também a abordagem dos professores que contribuem, mas assim, existem estratégias eficazes que vocês utilizam lá? Por exemplo, eu trabalhei em uma instituição que nós trabalhávamos com roda de conversa, né? Elaboração de oficinas terapêuticas, dinâmicas, aulas sobre emoções, entender, né, o que é uma angústia, o que é uma ansiedade, as diferenças, né, dessas situações, e também com estratégias muito voltadas para os relaxamento, mindfulness, né, aplicativos que você pode estar utilizando para melhorar. Como é que funciona lá na instituição que você atua? Bom, nós temos caminhos que são oficiais, né, promovidos pela instituição de uma maneira geral, que são oficinas, minicursos e o nosso aparato de laboratório. Então, nós temos a Sim. clínica de psicologia, a clínica de psicologia ela só não atende os próprios alunos de psicologia por questões éticas, né? Porque quem vai estar lá atendendo são estagiários de Sim, claro, psicologia. claro. Mas aí nós temos um serviço de encaminhamento dos alunos de psicologia para os nossos egressos, né? Então, os nossos egressos, a gente tem alguns contatos com alguns egressos que se disponibilizaram para isso, de fazer um programa de acompanhamento a esses alunos com uma escuta psicológica, né? Então, isso é uma forma de apoio. Eu fico muito feliz que hoje eu vejo que o acesso a uma psicoterapia, ao atendimento psicológico, ele tem melhorado bastante. Tem. Tá? E até mesmo a medicação. Quantas pessoas que frequentavam o setor de apoio psicopedagógico e que só queria falar. E você percebia que aquela pessoa precisava de medicação. Isso. Né? E depois de um tempo, né, dele se auto-perceber, né, começar a fazer essas consultas regulares, aceitar a medicação e ver realmente a melhora, né, dos sintomas. Algumas pessoas podem até dizer, como assim tá fácil o atendimento psicológico? Bom, não estou dizendo que tá fácil, mas o acesso tá mais fácil. Primeiro que nós temos amplamente divulgado atendimento online. Então não tem mais aquela história de eu não consigo ir para tal local. Sim. Pronto. Segundo, muitas universidades estão com atendimento à população com serviço gratuito ou com uma taxa irrisória, né? Sim. Então isso também já dá acesso. E colegas que a gente vê publicando atendimento para universitários, valor social. Hoje, Glaucia, assim, todo mundo pode ser tratado. Todo mundo tem acesso. Basta você buscar, isso é verdade. Buscar. Né? E assim, é a rede de apoio. De repente, você não sabe onde procurar. Pergunta a um professor, pergunta a um colega, né? Vai perguntando nas redes mesmo, onde você costuma teclar, né? E que está acompanhando também, né? E voltando para a pergunta, o que mais que a instituição faz? A gente tem 2 eventos, né? Um evento semestral, 2 eventos anuais, em que a gente trabalha com os projetos que são os projetos de extensão. Tanto vai para fora da universidade, quanto também pode ser aplicado dentro da universidade. E aí nós temos a interdisciplinaridade. Então é muito bacana a gente ter um curso de psicologia que vai fazer uma roda de conversa sobre ansiedade e estresse, por exemplo. Sim. E dali ele vai para uma sessão de massagem com um curso de estética, e vai para uma técnica de relaxamento com a fisioterapia, e vai para uma dança com o pessoal da educação física. Então a gente faz esses blocos de evento em que a pessoa consegue trabalhar a sua saúde mental de uma forma... E tudo é terapêutico. Exatamente. Tudo é terapêutico, tudo volta em benefício desse corpo, né? E dessa mente. Ai, que bacana, adorei. Você pode falar, instituição?
que você trabalha? Qual Com é? muita alegria, né? É a Unifametro, tá? A gente tá ali a gente tem a Unifametro Maracanaú e tem a Unifametro aqui no centro, na Jacarecanga. Temos 24 anos já, 25 anos já, né? Parabéns. Então é muito bom trabalhar ali, é uma grande alegria. E para concluir, qual mensagem você quer deixar para os estudantes, para os professores, né? Com uma frase que possa impactar, que possa abrir reflexões para que as pessoas busquem ajuda, né? Ou também tenham um outro olhar relacionado a esse mundo universitário para melhor, né? Tá. Ixi, eu vou deixar uma frase, deixa um livro inteiro. Mas, assim, eu acho que a frase que me toca mais é que a gente precisa descomplicar a vida e entender que a vida é um equilíbrio entre perdas e ganhos, tá? O problema é que nesse perdas e ganhos a gente está fazendo escolhas. Então, às vezes, a nossa ansiedade, a gente quer escolher tudo ao mesmo tempo. E essa escolha de tanta coisa ao mesmo tempo vai gerar estresse, ansiedade e depois depressão por se sentir incapaz de dar conta de tudo isso, né? Então, perde aqui para ganhar acolá. Se tá difícil, né, faz o curso com menos disciplinas de uma vez só. Ah, tô com problema de saúde, problema familiar, problema financeiro, e tô com 7 disciplinas. Faz isso contigo, não. Cuida de ti, né? Então, presta atenção ao que você está necessitando, né? As suas necessidades e o cuidado contigo. Seja teu melhor amigo, por favor. Muito bom. Então, eu acho interessante o que você está falando, porque ao mesmo tempo que você fala desse mundo maravilhoso, você não romantiza, né, o mundo acadêmico. O mundo acadêmico é realmente um mundo que exige muita responsabilidade. É ali que começa toda a sua trajetória profissional. Colocou o pezinho na universidade, você já é profissional, porque ali você já está desenhando a sua carreira, Isso. né? Então, realmente, existe a crise, existe a ansiedade, existem os problemas, não dá para romantizar, mas lembrando sempre que a sua profissão é a casa que você vai morar. Né? Casamento, dinheiro, tudo, amigos, parceria, tudo pode se dissolver. Mas a sua profissão, a sua fé, a sua crença no que você escolheu, ela precisa ser consolidada, né? Por isso que o mundo universitário, quem olha para o mundo universitário com amor mesmo, com dedicação e com responsabilidade para o que você vai oferecer para a sociedade, você tem sucesso. Pode demorar, mas o sucesso vem. E o sucesso não é o dinheiro. O dinheiro, ele é secundário. O sucesso é você se sentir bem fazendo o que você faz. Eu me sinto maravilhosamente bem sendo psicóloga. Eu não me vejo fazendo, né, ou atuando em outra área. Você? Para mim, a psicologia sempre. E eu vou dizer assim: meu começo foi o árduo, porque eu só queria psicologia se fosse clínica. E na época da graduação, o que estava bombando era a psicologia organizacional. Eu disse: não, eu quero a clínica. Pois é. Então, assim, você escolheu consciente. Eu escolhi consciente. Então, isso é maravilhoso. Então, a escolha consciente, mesmo que você demore 10 anos para se formar, não tem problema. O que importa é que você vai morar nessa casinha a vida toda. Porque você não perde a tua identidade profissional. Você pode se aposentar, mas você continua sendo a psicóloga Glaucia. E como você falou, é um local de responsabilidade. Então, você vai se formar, sim, você vai estudar. Tem que dar duro, sim. Sim. Né? Ai, que absurdo, a gente tem que dar duro, tá estressando. Não, dar duro significa que você precisa se esforçar. Sim. Então, se esforçar se você tem uma ótima capacidade de aprendizagem, talvez você precise se esforçar menos. Sim. Mas algumas pessoas precisam ler 2, 3 vezes, Sim. tentar 4, 5 vezes, cada um no seu ritmo, mas com a responsabilidade de que você está ali se formando para prestar um serviço para a sociedade, quer como psicólogo, como engenheiro, como técnico em informática. Então a gente tem que levar a formação com uma seriedade, né, do que vai servir ao público. E essas representações sociais de quem você é no mundo acadêmico forma a sua identidade profissional lá fora. Gente, muito obrigada, adorei. Foi muito bom. Estava com saudade de falar do mundo universitário. Nesse período agora, né, que está começando o semestre novamente, né, o pessoal ainda de férias, falar sobre, né, é uma psicoeducação que a gente acaba, né, transmitindo aí para todos. Muito obrigada, Glaucia, foi um prazer, eu fico honrada em tê-la aqui. Espero, né, vê-la em outros momentos, que a gente possa estar falando de outros temas, tá bom? Ai, que ótimo. Eu amei estar aqui com você, Helenise, né, batendo papo sobre esse assunto que é tão presente na nossa vida. Muito presente. Ou na nossa história enquanto psicólogos e professoras, né? Ou nos nossos pacientes, que a gente está vendo que eles estão vindo desse contexto também universitário e como precisa desse apoio também. Precisa, muito mesmo. Gente, tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau.